Pai, eu obrigado a igreja com a parte do Senhor Jesus. Amém. O diabo perguntou assim: quem é que vai libertar a igreja hoje? Na mesma hora desceu algo. A mesa ela está posta. A pergunta é: quem vai se alimentar é que vai ser colocado hoje? O pastor Wanderlei trouxe uma porção. A Cida trouxe uma porção também, Salmo 23. Eu vou só completar. A cereja no mundo. Presta bem atenção, irmão. O prestar atenção, irmão, no bom sentido, tá? Porque aqui dentro ninguém é obrigado a nada. Se o irmão quiser prestar atenção, quem vai ganhar é eu. Presta atenção, irmão. Eu vou falar, eu estava sentado ali atrás, fazendo uma coisa que a Bíblia me ordena. Espiando. E eu estava espiando o pastor Wanderlei, espiando a Cida, a missionária, a Dalma. E eu estava agradecendo, glória a Deus, porque a mensagem, a palavra vai entrar nesse caminho. Deixa eu esclarecer algo aqui, irmão. A irmã Dalma estava falando do seu genro. Presta atenção no que eu vou dizer. Há pessoas hoje, irmão, que se diz, ele até faz e cumpre as normas da igreja. Qual é a norma da igreja? Ele vem na igreja, depois diz que tem que aceitar Jesus, o indivíduo aceita, tudo bem. Uns aceitam a Jesus e o Jesus aceita ele. Não é assim? E o que acontece, irmão? O indivíduo cumpre as normas do batismo, ou até de repente não é casado, cumpre a norma, e tem que ser cumprido. O problema não é fazer nada disso, irmão. O problema é ele dizer que ele está em Cristo, que nova criatura é, e ele tem que dar fruto. Tem pessoas que hoje estão dentro daquela geração e nunca tem fruto, irmão. Porque nós somos como árvores plantadas e temos que dar fruto. O problema hoje é que as pessoas estão assim, olha, estão vivendo assim hoje as suas prioridades. Foi cantado aqui, a missionária cantou, prioridade. As pessoas estão vivendo hoje as suas prioridades, mas não a prioridade de Deus. As pessoas estão colocando os seus problemas, as suas dificuldades, porque muitas vezes a dificuldade que eu me encontro foi eu mesmo que fui buscar nas minhas mãos. Não foi Deus que deu, não. Muitos problemas que talvez hoje eu tenho, o culpado sou eu. Aí eu pego isso, irmão, crio uma muralha, Senhor, não dá, pastor, não posso. Por causa disso, por causa disso. Só que o Senhor não quer saber dos meus problemas, irmão. Eu tenho uma chamada. Sabe quem alegou isso para o Senhor? Marta. Porque eu estou assim, só está assim, mas Maria, ela escolheu a prioridade. Isso não será tirado dela. E hoje nós lidamos com pessoas problemáticas, irmão. Entra luta, entra anos, e anos está dando. Se for perguntar, mas está. Não é o que acontece hoje, irmão. Eu estou falando com o irmão. Ele só conta problema. A palavra hoje, irmão, se encontra no livro de Efésios, capítulo 5. Não tem que, não adianta, se eu estou em Cristo, eu tenho que dar fruto, irmão. Deixa eu mesmo me enganar, não. Eu tenho que dar fruto, não adianta, irmão. Ou eu estou, eu não estou.
Observa bem, irmão. Aos Efésios, capítulo 5, do verso... Acha o livro primeiro, irmão. Quando eu falo livro, capítulo, todo mundo se enrola. Acha o livro primeiro, depois eu vou falar o capítulo, depois eu vou falar o versículo. Observa bem, irmão. Achou o livro? Amém? Efésios 5. Livro de Efésios, capítulo 5. A partir do verso 16, que diz assim: olha, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Quando Paulo entrou nesse assunto, ele quer dizer que eu não vivo o tempo do pastor Vanderlei, o pastor Vanderlei não vive o meu tempo, eu não vivo o tempo do diácono Eric, cada um vive o seu tempo. E uma responsabilidade de cada um, meu irmão, como eu estou vivendo esse tempo. Foi falado de Eclesiastes capítulo 3, sobre a questão de o Senhor ter um propósito, não é isso? Mas antes desse propósito, ele diz assim, olha, o que está escrito em Eclesiastes, ele diz assim, olha, eu vou lá rapidinho, não precisa botar isso não, eu vou rapidinho aqui, olha, ele diz assim, olha, irmão, outro dia o pastor Vanderlei ministrou isso aqui, ele diz assim, olha, presta atenção nisso. Ele diz assim, olha, diz assim, para todas as coisas há um tempo determinado. Sabe o que significa isso, irmão? Quando ele entrou com essa questão de um tempo determinado, significa que Deus ele dá um período de tempo para que uma pessoa viva sobre a terra. Qual é o propósito? E qual é o propósito? E a palavra está dizendo aqui que... A palavra está dizendo aqui, irmão, o Senhor nos dá um período de tempo. E ele diz assim, olha, remendo o tempo para que... Remendo o tempo por quantos dias são maus. O Senhor está nos alertando. Nós temos um período, irmão, de tempo, um período de vida para viver sobre essa face da terra. E tem pessoas que vivem esse tempo todo, irmão, no mundo, sem propósito. Porque Deus tem um propósito. Deus determinou tempo de vida e tempo de morte. É o tempo de plantar, tempo de colher, tempo de amar. Só que, meu irmão, a igreja em si, como a igreja está vivendo esse tempo em Deus. É por isso que ele diz, olha igreja, remida o tempo por quantos dias são maus. Lembra quando diz assim, ó, essa palavra remida o tempo, ela tem o seguinte significado. Ela diz assim, ó, expiando, e diz mais, libertando. O aproveitar do crente em Deus, irmão. Porque o ser cristão tem que aproveitar o tempo em Deus. Acontece que hoje a igreja não está preocupada com o tempo. Lógico que eu, como ser humano, eu não posso reter o tempo, mas eu posso administrar as horas que eu fico sobre a face da terra. Ninguém pode controlar o tempo. Ninguém pode reter o tempo. Hoje, eu estou com 61 anos. Eu tenho o poder, a tendência, o tempo me levar à velhice. O problema que nós temos hoje
É crente tentando barganhar com Deus. Observa bem, irmão, quando Paulo entrou nesse verso 16, mas antes do 16, no verso 15, ele disse assim: olha, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios. Como a igreja está andando, irmão? Já perguntou como é que eu estou andando diante desse Deus? Eu vejo o tempo passar. Tu quer ver o tempo passar? É quando você pega uma foto que você, no tempo que você tirou, você botou a data ali. Não é isso que eu mencionei, nossa? Você bota o tempo ali atrás, antigamente era assim, escrevia a data, tirava e tal, aí passam os anos, que a gente fica totalmente perdido no tempo. Aí quando tu pega, rapaz, eu tirei essa foto lá em 1900, não sei quanto, olha como é que o tempo passou. E o tempo passa e vai se olhar para dentro de si, não mudou nada. Tem pessoas que não conseguem mudar nada, irmão, porque ele simplesmente para no tempo. É um crente que vive se lamentando o tempo todo. Não tem visão, irmão, lá na frente. E Paulo está dizendo a responsabilidade de cada um. Cuidado, o tempo está se remindo, é o momento de se apreciar aquilo que Deus tem para nós, irmão. Não é tempo demais a igreja fazer a vontade própria. É tempo da igreja fazer a vontade do Senhor, por quantos dias são maus. Nós estamos vivendo hoje um período de tempo. Olha o período de tempo que eu não estou falando da igreja de Cristo, não. Eu estou falando em geral. Nós estamos vivendo um período de tempo, o tempo que muitos estão vivendo tempo de escassez. Pastor Vanderlei, o que é tempo de escassez? Escassez é o que está faltando, irmão. É o que está faltando. Nós estamos vivendo esse período de tempo de escassez. Nós estamos vivendo um período de escassez de espiritual. Estamos vivendo escassez de moral. A igreja está se perdendo, irmão. É o tempo de escassez que nós estamos vivendo, e Paulo vai alertando: olha, remindo esse tempo. Eu vou remir esse tempo para mim, porque os dias são maus. O que quer dizer? Toma cuidado. Olha, espia. Resgata aquilo que você perdeu. É por isso que o Senhor falou lá: olha, lembra onde caíste. Está indo para onde? Outra coisa que está acontecendo na igreja, eu falo a questão de igreja, a questão do evangelho, está acontecendo a decadência moral, a decadência espiritual. Por quê? Os dias estão mal. A palavra do Senhor diz assim, olha, em Romanos capítulo. Ei. Nós estamos vendo uma decadência hoje, irmão, e a igreja não está percebendo. Em Romanos capítulo 12, do verso 1 ao 2, ele diz assim: não vos conformeis com o mundo. E a igreja está se conformando. A igreja está aceitando. Nós estamos vivendo uma coisa chamada imoral.
é a inversão de valores hoje que está na igreja. Isso é uma decadência para os evangélicos, irmão. Aceita tudo, tem nada a ver, isso não importa. Deus só quer um coração. E muitos esses que dizem que isso não tem nada a ver. Isso não importa. Talvez não importa para aqueles que não estão reunindo tempo ao seu favor. Aí não importa. A palavra decadência é uma palavra bem triste, que ela significa um estado de desgraça, irmão. Hoje, nós estamos vivendo um tempo chamado de apostasia. É um tempo apostático. É o que está acontecendo no seio da igreja. Hoje tem pessoas sentadas no banco de uma igreja, ouvindo a palavra, mas ele está vivendo um tempo de apostasia. Ele não consegue mais reunir o tempo que está sendo perdido. A maior parte dos crentes hoje, irmão, vive isso aqui. Eu faço a vontade, mas a vontade de Deus espera. Aonde é, irmão? Aonde é que nós, eu não prego palavra, eu não ministro palavra no plural, eu ministro no meu plural, irmão, envolvendo a igreja, não singular. Então, quer saber, irmão, aonde a igreja vai parar? Nós temos ali 5 virgens prudentes e a outra nova. E ele sabia que Jesus está voltando, como está voltando para nós hoje. E hoje tem uma porcentagem de crentes que não está nem aí, irmão. Ele está preocupado em fazer essa vontade. E está vendo que cada dia está se afundando mais, porque os dias são maus. Em muito tempo é você espiar. Eu tenho um hino, eu ia até pedir para cantar, é o hino 432, que tem uma estrofe que diz assim, ó, os santos, aonde os santos possam ir, e meus pés somente vão. Aonde os santos, hoje não querem saber, eu entro em qualquer lugar, porque ele não está espiando. Sabe quem fez isso? Os 12 que foram espiar a terra. Chegaram lá, olharam, e dá não. Mas de repente Caleb falou assim, olha, nós podemos reunir esse tempo. Eu fui lá, espiei, olhei que dá. Sabe o que não dá, irmão? Para aquele que já o tempo está levando ele, mas não sei para onde, mas ele vai. Porque está vivendo um tempo de decadência espiritual, está vivendo uma escassez. Já falta, ele não se preocupa de repor aquilo que está faltando. Eu vejo pessoas entrar aqui, me desculpem, meu irmão, eu vejo pessoas entrar aqui sem propósito nenhum, entrar sem esperança, e a vida mostra isso, não tem como esconder. Vivemos um tempo apostático, o tempo de apostasia, aonde eu me revolto contra Deus. Então, se Deus fosse culpado do que ele está vivendo, Deus deu um tempo a cada um de nós, ele deu um período de vida a cada um de nós. O que eu estou fazendo com o meu tempo, eu não sei. O que eu estou fazendo com o meu tempo, será que as horas eu não posso deter o tempo, eu não tenho controle sobre o tempo, mas eu tenho a administração das horas. Quer ver, por exemplo? Tem pessoa que trabalha aqui e ele bota assim, eu tenho que levantar 4 horas, então ele vai administrar o relógio para administrar 4 horas da manhã. Então ele sabe que ele vai 4 horas. Só que muitas das vezes, quando a gente vai administrar as horas de tempo que nós temos, a gente não sabe administrar para Deus, irmão. Perceba-se uma coisa, às vezes a gente passa um dia sem falar com o Senhor, irmão.
Tem pessoa que não se preocupa nem com o culto, irmão. Se pudesse, o culto para ele não existia. Não sente a necessidade de estar em união com os irmãos. A mesa está posta. Ou eu só gosto daquilo quando fala que me confrontou, pastor. Eu não gosto muito não. Talvez eu vou procurar que não me confronte. O tempo que nós estamos vivendo hoje, o tempo que nós estamos vivendo hoje significa que está lá em 2 Timóteo capítulo 10, ele fala em isto, que nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. E nós estamos vivendo esses dias, trabalhando muito, mas eu tenho que trabalhar, mas eu não posso deixar de administrar o meu tempo com Deus. Hoje eu lido com pessoas, quando se fala evangelismo, aquilo para ele é uma bomba de solta na mão dele, sabe por quê? Não tem amor nenhum pelo Senhor e pelas almas, irmão. De cara aparente, esse indivíduo, essa pessoa vive uns dias mal. Por que ele vinha? Pô, pastor, peraí, como é que eu vi um dia mal, pastor? Eu tenho um carrão, eu tenho uma casa bonita, tem um dia no banco. Quem vive mal é você, pastor, e é duro. Viu não, irmão? Viu não? Uma coisa que, graças a Deus, eu tento administrar um pouquinho de tempo para com o Senhor. É como ali Daniel. Ele administrava um tempo às suas horas. Ele orava de manhã. Orava o quê? Vou botar para 1 hora por aí. Aí quando fosse à tarde ou à noite, não sei, ele orava de noite. Então você não tem como. Você tem como reter o tempo, pastor Rodrigo? Se a gente pudesse reter o tempo, a gente ficava ouvindo, né? Só que o tempo está passando. O tempo está indo. E ele orava. Uma das coisas que está acontecendo hoje, uma degradação da igreja. A igreja tem que se despertar, irmão. A palavra do Senhor está escrito que nós temos que, para entrar lá, nós temos que se empenhar à força. E muitas vezes eu não tenho essa força, irmão. Eu vejo ali, quando Jesus chegou em Samaria, ele falou assim, olha, é necessário que eu entre em Samaria e vou ficar nesse poço aqui. Olha só, irmão. Aí Jesus para no poço. Aí quem vem? A mulher samaritana. Mas essa mulher samaritana, irmão, ela vestia de tradições e sentimento de indiferença. Tanto que ela administrava a hora para estar onde? Lá no poço. Porque ela não se dava bem com aquele povo que tinha apanhado nessa. Então ela falou assim, eu só vou tal hora, porque não vai ter ninguém lá. Então ela administrava a hora dela para ir lá no poço. Só que ela encontra lá, irmão, o Senhor dos Senhores. Mas aí no verso, quando Jesus estava falando com a mulher, ela disse
disse assim, Jesus estava falando com ela sobre, tu tivesse 5 maridos, e o que você tem agora também não é seu. Aí ela para e fala assim, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Aí logo após, irmão, eu acredito que Jesus estava, eu não sei se Jesus estava diretamente parado ou se eles foram andando em algum lugar. Mas tem um momento no verso 21, no verso 20, ela diz assim, nossos pais adoraram neste monte. Eu não sei se o monte era perto ali, eu não sei, tá? E ela dizia, nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis em Jerusalém o lugar onde se deve orar. Ela dizia isso. Mas olha o que Jesus disse. E disse Jesus, mulher, crê. É a pergunta que talvez eu faça na igreja. Você crê em Jesus? Você crê na palavra do Senhor? Porque tem pessoas que dizem assim, não, eu creio em Jesus. Não, eu acredito na palavra. A palavra é isso. Só que é o seguinte, irmão, não se alimenta, não traz para a sua vida para a prática. Aí poderia dizer, crê-me, que a hora vem em que neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus fala com ela. Mas Jesus continua com o diálogo. E vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos e sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E Jesus continua com o diálogo. Mas a hora vem, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A igreja não tem que se enganar, irmão. Sabendo que o Senhor, Ele quer que uma igreja seja sincera, uma igreja que verdadeiramente o reconhece como Senhor, que Ele tem que ser adorado, tem que ser exaltado, Ele tem que ser glorificado. Mas não de boca para fora, mas aquilo que tem o quebrantamento da alma para com Ele. Porque Ele disse para ela assim, olha, porque o meu Pai, Ele procura os tais que adoram Ele em espírito e verdade. Ele teve um diálogo com aquela mulher. E sabendo quando ela ouviu aquilo, irmão, ela pegou aquela palavra. Porque quando a gente recebe a palavra, aquela palavra gera, recebi essa palavra vai gerar algo diferente de nós, irmão. E quando essa palavra entra, deixa ela gerar. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje. Você não vai ser como você era hoje. Lá tu vai ser diferente. Mas quando a gente ouve essa palavra e ouve com... É igual passar em feira. Já viu quando você para em feira que um dia está dentro dele? Aí, olha, o lote aqui é 3 bacias por 5. Aí tu passa, tu nem dá atenção. E muitas vezes a igreja está nessa condição. Ele pensa que está bem, pensa que está certo, mas não consegue remir o tempo, não consegue trazer para ele ou para ela. Entra e sai. Jesus, irmão, Ele está voltando. Eu sei que tem igreja hoje, estou aqui para criticar, eu sei que tem. Doutrina está proibida. Palavra santificada não existe mais. Hino da harpa descartado, joga isso fora. Os meus princípios que Deus me deu, é os princípios que desde quando Ele me chamou. Engraçado que a gente tem mania, às vezes, de chegar para uma pessoa e falar assim, a gente está pregando para uma pessoa, Deus tem obra contigo. Deus tem um chamado para todos aqueles que creem.
Aí, depois que ele recebe o chamado, aí vem o aperfeiçoamento para alguma obra edificada. Quando a gente fala assim que tem uma obra, dá a impressão que ele já vai chegar na igreja e vai ser pastor. Ou ele vai ser um obreiro. Então, irmão, vamos sair dessa escassez. A Bíblia está dizendo que o tempo é totalmente difícil, o tempo nós estamos correndo perigo. São dias difíceis, dias maus. E nós estamos como se fosse assim, ó. Eu estou zen, pastor. Tá legal, tá tudo bem, tá bem não, irmão. Não tudo bem. Quando você vê um irmãozinho que ele acha que meu irmão, quer ver você observar uma coisa? Quando você está falando de algo, é sinal que essa pessoa pouco lê, pouco examina a Bíblia. Quando eu falo alguma coisa e ele fica assim, para você, quando você fala alguma coisa, ele fica assim, quando ele pergunta, quando é esse negócio? Onde está escrito isso? É sinal que ele está perdido no tempo. Se você observar, não é eu quem diga, mas a palavra diz que tem pessoas que eram para ser mestre, ainda precisam de 2 dias. Quantos anos você tem, André? E enche a boca, eu tenho 20 anos, papai. 20 anos. Como se ele estivesse dizendo assim, tá bom, esse aí é fera. Não, irmão. Você pode ter até 100 anos, mas não esqueça de uma coisa. Aquela simplicidade de criança, você ser humilde, não ter isso. Aqui em Pedro, olha o que Pedro diz, irmão. 1 Pedro capítulo 4, diz assim, olha. Pedro vem nos exortando o seguinte, olha só, irmão. 1 Pedro, acha o livro de Pedro, depois vai para o capítulo 4. Achou, irmão? Capítulo 4, no verso 1 diz assim, olha. Ora, pois, já que Cristo padeceu. Achou, irmão? 1 Pedro, capítulo 4, verso 1. Presta atenção nisso que Pedro diz. Olha o que Pedro fala para nós. Acharam aí, irmão? 1 Pedro, primeiro livro de Pedro, capítulo 4, verso 1. Ele diz assim, ora, pois, já que Cristo padeceu por quem? Ele manda que nós amamos Ele. Amai-vos também, pois, com este pensamento, que aquele que padeceu na carne cessou o pecado. Verso 2, frisa esse 2. Para que no tempo que vos resta onde? Não vivais mais segundo o que? O desejo dos homens, mas segundo a vontade de Deus, Senhor. A pergunta é, você faz a vontade de Deus? Você vive segundo aquilo que os homens querem para você? Ou você vive segundo a vontade de Deus? São perguntas frequentes que nós podíamos fazer a nós mesmos. Não é isso, Senhor? Eu estou fazendo a tua vontade. Em Apocalipse, quando o Senhor ele falou assim, ó, lembra onde caíste? Aquele pastor ali, irmão, era um fazedor da obra.
obra, mas não existe amor. Porque tem muitos de nós que é ostentar. E uma das coisas que o Senhor naquele grande dia Ele vai escolher, irmão. Você uma das coisas que nós temos que fazer, irmão, a Bíblia nos ordena que nós temos que se examinar todos os dias. Todos os dias. Porque, irmão, o pecado para o mundo não é crime, mas o pecado para o Senhor é crime. Sabe qual é os maiores pecados que as pessoas não estão se importando? A inércia. É mais ou menos assim. Não sei. Vou falar, olha aí, tudo bem. Sabe qual é outro pecado que as pessoas não estão se importando? Isso está acontecendo na vida de pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, missionários. Vive uma vida de prevaricação. Sabe o que é isso? Quem sabe? O que é prevaricar? Pastor, diácono, presbítero, diaconisa, missionário, vive uma vida de prevaricação. Sabe o que é isso? Nós estamos vivendo uma escassez de, a Bíblia nos relata, raiz. Por quê? Depois, se eu não me engano, em Oséias, acho que Oséias 4, 6 diz que, se eu não me engano, tá? O meu povo está sendo destruído, está sendo levado de certas doutrinas, porque não tem conhecimento. Tem conhecimento de tudo, mas não tem conhecimento. Às vezes está dentro da casa de oração, mas está destruído, porque vive uma escassez, vive uma decadência espiritual. E tem pessoa que já tem 5, 6, 7 anos, você chama ele para uma oportunidade, ele só falta pegar a cadeira e tacar em você para tu dar a oportunidade para ele. Às vezes a igreja quer até ajudar. A igreja quer ajudar. O pastor quer incentivar, não é influenciar, porque eu não sou influenciador, mas incentivar o irmão, a irmã. Mas não adianta, irmão. Sabe por quê? Porque ele vive na inércia. Ele vive a vida dele que ele nem sabe, mas vive uma vida de prevaricação. É o que está escrito isso, irmão. Está assim, olha, ele diz assim, olha, se não me engano, é na primeira epístola, não, deixa eu ver aqui, é na segunda epístola de João, lá no verso 8 diz assim, olha, olhai por vós. Achou, irmão Diego? Lá na epístola de João.
Lá atrás, próxima ao Apocalipse. Antes de Apocalipse, mano. Antes de Judas. Lá que eu espero. Apocalipse não volta. Judas volta. 2. Tem a primeira, a segunda e a terceira. 2. Primeira, Primeira e vem a segunda epístola. Primeira e a segunda. Achando? Observa bem. Aí o que está escrito aí, irmão? No verso 8. Olhai por vós mesmo. 8. Olhai por vós mesmo. Para quê? Para quê, pastor Derek? Para que não percamos o quê? Percamos o que temos ganho antes. Recebemos o quê? O inteiro galardão. Lá no verso 9 ele diz assim, ó. Ele vem alertando a igreja. E todo aquele que prevaricar e não perseverar onde? Não tenha Deus que persevera na doutrina de Cristo. Esse tem tanto o Pai como o Filho. Então é bom para vocês entenderem uma coisa. Você entendeu uma coisa? Essa palavra, os políticos usam muito essa palavra, prevaricar. O que significa isso? Falta ao dever, como crente, a responsabilidade, o dever de um pastor, o dever de um diácono, um presbítero, que muitas vezes prevarica. Você lembra? Uma mulher tem um casal, a mulher tem que cumprir o seu dever de esposa. Automaticamente, ela está prevaricando o seu o que, pastor? O seu casamento, a sua união, o seu relacionamento com o marido. E o marido também. Ele tem que cumprir o seu dever. Não é papel, porque aqui ninguém tem artista. Dever. Prevarica. O indivíduo arruma um trabalho. Ele quer dar uma de patrão. Mas ele foi contratado para ser funcionário, não patrão. Ele começa a prevaricar não com o seu dever quando foi contratado. Aí eu começo a prevaricar como pastor, o irmão começa a prevaricar, não tem um pingo de responsabilidade, não tem um pingo de consciência. Sabe o que ele fez? Então bem. Isso aos seus conceitos, aos seus olhos, mas aos olhos de Deus, não. É por isso que eles errais, porque não conheceram Deus. E depois ele vem dizendo assim, ó, lá no 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, ele diz, ó, não recebais em casa, nem tampouco salvei. Sabe por quê? Se eu viver aquele camarada, que vive não merece, não tem responsabilidade nenhuma, tanto faz, tanto fez, daqui a pouco está igual a ele. Está dizendo assim, bom, então está certo, não tem que estar certo. Lembra de uma coisa, irmão, salvação individual. E eu tenho que ter responsabilidade, compromisso com aquilo que Deus me chamou. É isso, pastor Dele? Então, irmão, nós estamos vivendo tempos totalmente difíceis.
Uma das coisas que o Senhor, o Paulo, já estou encerrando, irmão. Uma das coisas que Paulo nos alerta, lá mesmo em Efésios, ele nos alerta. Ele diz assim, olha, nos Efésios capítulo 6, do verso 6, verso 13. O que ele diz, irmão? Onde nós estávamos? Ele diz o seguinte, portanto, 6:13, tomai toda a armadura que é, para que possais resistir os dias maus. Espia. Reunindo o tempo. Começa a buscar o tempo perdido. Lembra de uma coisa: cada um vai ter que dar conta a Deus naquilo durante o dia. E hoje as pessoas estão assim hoje, ó, se escorando na outra. Ou a mulher escora no marido, ou o marido escora na mulher. Só que nesse dia, irmão, essa regrinha que tem entre marido e mulher não vai prevalecer naquele grande dia, não. O pastor Vanderlei luta pela salvação dele. A irmã Márcia luta para a salvação dela. Eu luto pela minha salvação. A Diana Luísa luta pela salvação dela. O missionário luta pela salvação. O pastor luta. Esse negócio fica, ó. Ele diz assim, ó. Vai ter dois deitados numa cama ou dormindo, o que seja. Vou eu pegar um. Deixa eu ver. E aquele que está lá no campo trabalhando, não volte, porque não vai dar tempo. Cuidado, irmão. A palavra do Senhor está nos alertando, renundo esse tempo na nossa vida. Espia o que você vai fazer. Espia onde você vai botar os teus pés. Espia com quem você anda. Espia com quem você fala. Nós vivemos hoje, irmão, um período de tempo que é chamado momento de tempo. Tem um hino da harpa, não sei se é o 120, se é o 127, ele diz assim: muito bom ser de esperança de ver Deus. Sabe por quê? Ele foi viver a vida dele, irmão. E tem pessoas vivendo da mesma forma crente, vivendo sem temor nenhum, sem santidade, não vai botar com a santidade, sem santidade nenhuma, sem temor nenhum. No momento que você não vive a santidade de Deus, você não vive o temor, eu estou na escassez, irmão, eu estou numa decadência moral tremenda. Que nós possamos, irmão, se despertar. Tem a Bíblia da direção: desperta do vigor, levanta teu Deus. Mas tem momentos que a gente gosta de ficar perto dos mortos. A gente gosta de ficar perto dos mortos. Às vezes a gente fica perto de pessoas que estão cheirando morte. Tem cheiro de morte, não cheiro de vida. Que Deus abençoe a igreja de novo. Glória a Deus. Eu entro e diz assim: eu tenho lugar na mesa
beleza.